Edgar Dávila, sou enfermeira, sou especialista em saúde pública, tenho mestrado em gestão do cuidado, e estou aqui à frente na DIV como responsável técnica, né, do agravio de violência interpessoal autoprovocada, da vigilância epidemiológica aqui do estado de Santa Catarina. No dia de hoje, então, vamos falar um pouquinho da notificação da violência e vamos falar como que a notificação, na verdade, ela pode estar auxiliando a gente, né? Através de números, através de uma notificação bem realizada, com os dados qualificados, a gente consegue aí auxiliar nesse problema de saúde pública, né? Como já diz aí a Organização Mundial da Saúde, vem dizendo há algum tempo, né, que é uma epidemia mundial. Então, vamos iniciar falando um pouquinho. Então, a nossa intenção de trazer o tema aqui da notificação é que em agosto a gente faz essa alusão ao Agosto Lilás, né, que é uma campanha que traz, né, o assunto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele traz à tona, né, para a gente enfatizar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que a lei fala, né, dessa necessidade que a sociedade tem do combate e fim da violência contra a mulher. Quando a gente fala sempre da Lei Maria da Penha, sempre fica aquela questão, né? Quem foi a Maria da Penha, né? Então eu trouxe aí uma foto dela, Maria da Penha Maia Fernandes. Acho que é importante a gente resgatar um pouquinho aí da história dela. Maria da Penha, ela é farmacêutica, né? Então, no mestrado lá em 1974, na Universidade de São Paulo, ela conheceu o então ex-marido, Marco Antônio, colombiano, economista. Lá quando ela estava fazendo mestrado, tiveram um relacionamento tranquilo, um relacionamento amoroso, que durou aí 2 anos, até ter o casamento. E aí, no casamento, eles viveram, né, como ela mesma fala em vários momentos, algumas luas de mel, né? Em momentos de agressão, em momentos mais tranquilos, de extremo amor, de arrependimento, e foram vivendo esses ciclos que hoje que a gente enfatiza bastante, né? Que o homem, quando ele faz essa agressão, depois ele volta numa sensação de culpa, a mulher acredita nisso, e aí vai perpetuando esses ciclos. Num desses ciclos, a Maria da Penha engravidou da sua 3ª filha, né? Então ela tem 3 filhas com Marco Antônio. E depois de 8 anos de casamento, lá em 1983, ela sofreu, né? Ela já vinha sofrendo várias agressões, mas ela sofreu uma grande agressão, que ela estava dormindo, e ela teve vários tiros, né, nas suas costas. Um desses tiros pegou ali entre a 3ª e 4ª vértebra, e a Maria da Penha ficou paraplégica. Ela é paraplégica até então por causa disso. Marco Antônio, na época, justificou como uma tentativa de assalto, enfim. E ela foi para casa, em cadeira de rodas. Ele novamente tentou o feminicídio. Ele tentou eletrocutá-la durante um banho para parecer algo acidental. E aí houve o resgate da família. Ele foi várias vezes julgado, todas as sentenças. Na primeira sentença, ele foi condenado a 15 anos, mas foi solto. Na segunda sentença, condenado aí a 10 anos, mas disseram que havia algumas questões judiciais que ele não poderia cumprir a pena, enfim. Ela foi enfatizada, na verdade, né, o que aconteceu com ela só em 1998, ou seja, 15 anos após o crime, né? Quando isso tomou uma proporção mundial, né, que internacionalmente, vários órgãos, né, do governo, enfim, vários órgãos sociais fizeram vários comunicados ao Brasil, dizendo que o Brasil ele estava sendo conivente, né, com o agressor, que ele estava permitindo e negligenciando o cuidado da mulher. Então, o Brasil meio que tem uma dívida, né, com a Maria da Penha, e aí ele fez, né, criou essa lei e deu o título, o nome dela, por essa dívida que nós temos com ela, né, que ela foi várias vezes vítima disso, foi julgada e mesmo assim ela não tinha os seus direitos concretizados. Então, essa resumidamente, bem resumido mesmo, né, a história aí da Maria da Penha, que ela é a nossa carinha, né, o nosso símbolo, e aí com o Agosto Lilás mesmo é para a gente trazer à tona, né, o que já aconteceu com ela, o que acontece hoje e várias mulheres aí no Brasil são vítimas.
Então, o que é violência contra a mulher, né? A lei 11.340, que é a lei titulada como Maria da Penha, ela fala que a violência contra a mulher é qualquer violência. E quando a gente fala de qualquer violência, ela é violência física, ela é violência sexual, ela é violência moral, ela é violência psicológica, financeira, a própria negligência. Então, é qualquer violência contra a mulher em qualquer momento da vida da mulher. Então, a gente tem desde a criança, adolescente, vida adulta, idoso, então, qualquer momento, né? E essa pessoa, que é o agressor, ele tem que coabitar com a mulher. Ou seja, ele não precisa em todo momento, né? Mas ele tem que coabitar, ele tem que estar na mesma residência. Essa é a característica da violência doméstica hoje no Brasil. A violência contra a mulher, né, é um grande problema de saúde pública. A OMS já traz isso, assim, enfatizando, e hoje a gente está retomando muito essa campanha, porque a gente veio de um cenário pandêmico, né, que mascarou, né, os resultados, enfim, as notificações. Então, a gente acredita ainda que pela mulher ela está no local, né, que a gente ficava mais tempo em casa e em contato com o possível agressor. Então, essa violência aconteceu em maior quantidade ainda. Há estudos, né? Rio Grande do Sul fez um estudo sobre isso. A gente teve um estudo recente a nível Brasil também, que falou sobre isso, que a gente acredita em que, em média, 30% das notificações elas não aconteceram porque a mulher estava em casa e estava em contato com o agressor, e tem todos os meios pertinentes à situação, né? Então, quando a OMS fala nessa epidemia mundial, nesse problema de saúde pública, é que há números que falam que 35% da população feminina vai sofrer violência em algum momento, em algum tipo de violência do seu parceiro. Ou seja, nós estamos falando que a cada 100 mulheres, 35 sofrerão, ou seja, violência psicológica, ou violência física, violência sexual. Então, é um problema que a gente consegue mensurar, né, através de uma coisa: notificação. Se a gente não tiver esse dado e a gente não conseguir retratar essa realidade que a gente tem, a gente não consegue ter políticas públicas, né? A gente deixa essa violência mascarada e a gente não sabe os reais números, né? A gente vai falar um pouquinho de números, eu trouxe alguns dados aí do estado para nós vermos a situação, né, nos últimos 5 anos do estado de Santa Catarina. Vamos fazer algumas comparações aí. Mas a gente sabe que nível Brasil, São Paulo fez um estudo recente em 2017, se eu não me engano, São Paulo e a região da Mata de Pernambuco, né? Não pegou a região metropolitana, pegou a região da Mata de Pernambuco. Eles fizeram um estudo sobre a violência feminina. E nela, 43% das mulheres, ou seja, a gente está falando de quase a metade dessas entrevistadas, falaram que sofreram algum tipo de violência. Então, são números que a gente tem que trabalhar muito em cima deles, né? E a gente não fala só de políticas públicas depois que a violência acontece. Sobretudo de prevenção, né? De prevenir para que essa violência ela não esteja acontecendo. Vamos lá. Eu trouxe alguns números aqui para a gente ver como que, a nível estado, né, de notificações, aqui são todos números absolutos. Então, nós pegamos todas as violências de faixa etária de 0 até 85 mais, então todas as faixas etárias disponíveis no nosso banco de dados, que a gente utilizou o banco de dados do Sinam. Então, todas as mulheres em todas as faixas etárias que não foram violências autoprovocadas, que elas não foram intituladas como autoprovocadas, e estratificamos, né, pelo tipo de violência. Então, a violência que mais aconteceu nesses últimos 5 anos, 2017 a 2021, foi a violência física, né, em todos esses anos. A gente consegue ver, né, que estava em ascensão, então estava no ano de 2017, 2018, 2019, estava subindo o número de notificações. Nesse momento, a gente já acredita muito na consolidação, né, das notificações, da sensibilização dos profissionais. Então, a gente está vendo ali que até 2019, que nós tivemos o maior número, 3.325, e depois 2020, 2021, que acredita-se também, né, que seja pela pandemia, enfim. Em Santa Catarina, para vocês terem uma noção, né, na primeira semana de pandemia, do lockdown, nós tivemos uma redução de 65% das notificações em delegacias.
Lembrando que as notificações da segurança pública e da saúde, elas não se conversam, né? São sistemas diferentes. Mas eles têm esse dado de uma redução aí de 65% das notificações. Então, se a gente colocar isso, esses 65% aqui, esse número seria muito mais alto, né? E aí, depois a gente tem, em segundo lugar, a psicológica e moral, como a violência que mais aparece. Depois, sexual, negligência, abandono, tortura, outras violências, financeira e econômica e a intervenção legal. É importante a gente falar também que uma violência, ela nunca está sozinha, né? Então, quando uma mulher ela é vítima, por exemplo, de uma violência sexual, para essa violência sexual acontecer, muito provável que aconteceu uma violência física junto, ou uma violência moral, uma ameaça. Então, as violências, elas têm uma ligação entre elas, né? Depois eu vou explicar um pouquinho da notificação, a gente vai trazer aí a notificação para falar dos campos da notificação, e aí eu vou estar explicando, né, a forma aí da notificação. Mas, quando a gente fala em violência, ela nunca está sozinha, né? E muito provável para uma violência física acontecer, antes disso, teve uma violência psicológica nessa mulher, né? Teve um assédio moral, né, nessa mulher. Então, esses são os dados em números absolutos. Nos últimos 5 anos, nós tivemos notificações, tá? Não, e a gente sabe que esse dado não retrata ainda a realidade, né? Por causa das subnotificações, mas nós tivemos 36.672 notificações nesses últimos 5 anos. Esse é um gráfico da taxa de incidência, né, da violência contra a mulher, aí por 100 mil habitantes, no mesmo período de 2017 e 2021. A região que nós tivemos o maior número de notificações, então, foi a região de Xanxerê. Tivemos 153 notificações, né, por 100 mil habitantes, seguidos do Extremo Oeste, Vale do Itapucu, Carbonífera e Foz do Iguaçu. Aqui, ó, nós conseguimos ver Santa Catarina, quando nós falamos de violência física, né, gente, que eu citei ali. Nós conseguimos ver Santa Catarina no meio do gráfico, né, 83 notificações aí por 100 mil habitantes, e aí de violência física. Quando nós falamos em violência psicológica, nós temos o Extremo Oeste, com a maior incidência, com 110, seguidos aí da região Oeste. E aí depois a gente vem com 37% de violência sexual, que ele representa, na verdade, o Vale do Itapocu e o Médio Vale do Itajaí com 58, o Grande Florianópolis com 52. Nós tivemos ali em maio o boletim epidemiológico que nós falamos sobre a violência infanto-juvenil, e aí também os dados, né, de violência sexual apresentaram a mesma realidade nessas regiões, né, Médio Vale do Itajaí e Vale do Itapocu, Grande Florianópolis, eles apresentaram aí os mesmos dados. Aqui eu trouxe um mapa, né, que é uma taxa média da violência no estado de Santa Catarina. Então, nós pegamos os últimos 5 anos, a taxa, né, e fizemos a média deles. Então, nesse mapa, a gente consegue ver, né, que a região Extremo Oeste, Carbonífera, Foz do Iguaçu e a região Nordeste foram as regiões que apareceram, né, que tem o maior número de notificações. E as que tiveram um menor número foi a Serra e o Extremo Sul, né? Aqui o Extremo Sul e Serra, que tiveram um menor número aí da taxa de incidência de notificações. Quando nós desmembramos, né, as violências, vocês vão ver que elas têm uma característica muito diferente entre elas, né? A violência física, a violência que mais aparece aqui no estado, seguido da violência psicológica. Mas ela tem a faixa etária, a caracterização dela é um pouco diferente. A OMS aqui, a gente traz bastante dados a nível nacional e internacional para que a gente consiga comparar com a nossa realidade. Então, aqui em Santa Catarina, a nossa taxa, né, de incidência com maior violência física é ali entre 15, 20 e 39 anos, né? São as 3 faixas etárias que aparecem a maior incidência. A OMS traz algo muito similar, que diz que 1/3, né, da população feminina vai sofrer algum tipo de violência entre 15 e 49 anos de idade.
Então, nessa mesma faixa etária, que é a faixa etária que a gente tem o maior número, né, a taxa de incidência maior aqui no estado, é também o que acontece a nível mundial. Então, Santa Catarina, violência física, a gente tem ali entre 20 e 29 anos, que a gente tem 140, que é aquela fase, né, que a mulher, ela casa, enfim, tem uma certa dependência, às vezes, psicológica, emocional e financeira. Então, ela acaba, né, ficando num relacionamento abusivo, num relacionamento que ela sofre esse tipo de violência porque ela tem outras necessidades, né, que façam com que ela fique. Tem um estudo que foi feito pelo judiciário aqui, se não me engano, foi em Salvador. Eles fizeram que a mulher ela demora 10 anos para sair de um ciclo de violência, para sair de um relacionamento de violência. Então, se a gente encarar, né, que ela começa ali com 15 anos, ela vai até 25 anos sofrendo uma violência, né? Se ela começar com 20, enfim. Então, é muito tempo que ela fica nesse relacionamento, justamente assim como aconteceu com a Maria da Penha, que ela ficava num relacionamento abusivo, enfim, sofrendo vários tipos de violência, isso acontece também a nível mundial, a nível Brasil. Então, se a gente falar um pouquinho, para vocês compararem aqui e verem a diferença, né, dos gráficos, a gente tem aqui violência física entre 15, 20 e até 39 anos, as taxas, e aqui a gente tem a psicológica, já começa nos 10 anos de idade, né? Tem o seu pico ali também entre os 20 e os 29 anos, então a faixa etária muda um pouquinho e começa a diminuir. Mas lembrando que a mulher, quando ela sofre uma violência física, ela sofre uma violência sexual e outros tipos de violência, a psicológica acaba sendo uma das primeiras violências que ela está sofrendo, né? A violência psicológica, a violência moral. Tem um estudo que foi realizado também que o homem ele não entende, né? Que foram feitas várias pesquisas, enfim, várias entrevistas com os homens e eles não entendem a forma de xingamento e de humilhação uma forma de violência psicológica. Então, olha quantas mulheres, né, estão sofrendo aí violência psicológica, e elas nem sabem, e o homem nem sabe que isso é uma violência psicológica, né? Então, a violência psicológica, ela está sempre atrelada a uma outra violência. Mas os casos de violência psicológica aqui em Santa Catarina, eles aparecem como a segunda taxa, né, o que mais aparece nas faixas etárias aí de 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29 e depois vai reduzindo também. Depois a gente tem a violência sexual, que ela tem um pico, né, aqui na adolescência. Então a gente tem, se eu não me engano, 119 que não saiu, mas se eu não me engano, 119, não, minto, 169. 169, a taxa de incidência de violência sexual contra as mulheres, e depois vai reduzindo. Por quê, né? Nessa faixa etária? Até no boletim epidemiológico que a gente fez em maio, a gente falou um pouco disso, né? Que na adolescência, a menina, né, se transforma em mulher, ela tem modificações no corpo, no seu comportamento, e isso acaba aí despertando, né? Esse interesse. Então, e ela também, nesse momento, ela tem uma necessidade, né, psicológica, econômica, que faça com que ela acabe não notificando, enfim, não denunciando essa violência que ela está sofrendo. Então, a gente consegue ver um comportamento bem diferente, né, entre as violências. Ó, e depois, né, vai reduzindo, mas ainda a gente tem ali em 15 a 19 anos para 70 casos a cada 100 mil habitantes a taxa. E quando nós falamos de negligência, aí é totalmente diferente, ó, para a gente comparar, os gráficos são totalmente diferentes, né? Quando a gente começa a falar aqui da faixa etária da infância, nós temos aqui de 0 a 9 anos, 169. Então, a negligência, ela começa na infância, vai reduzindo, né, com o passar da autonomia que a pessoa adquire na vida, a mulher adquire,
e depois ela volta a ter uma dependência de outra pessoa. Então, na vida idosa, ela precisa de um filho, de um cuidador, enfim, de uma casa, né? Onde ela coabite com outras pessoas. Então, a negligência, ela começa, né? A negligência e o abandono, ela começa a aparecer novamente. Então, são caracteres totalmente diferentes, né? Entre as violências, a gente consegue ver de acordo com a faixa etária. Se nós falarmos um pouquinho, né, dos agressores, né, a gente trouxe aqui os gráficos de proporção, então, dos agressores. Nós vamos ver que na infância, o que aparece mais? Pai e mãe, né? A mãe aparece aqui justamente pela questão negligência. Então, na infância, os agressores mãe tá com 59, aqui é proporção, então é percentual, né, de notificações, seguido dos pais. Depois, conforme a criança, né, vai se tornando ali adolescente, a mãe ainda aparece, mas aí a gente consegue ter outros números, né? Os outros vai subindo, né? E aí a gente tem aqui na vida adulta, ó, vida adulta, 20 a 39, 40 a 59, a gente tem o cônjuge, né? O marido, o esposo, namorado, enfim. Ele aparece como principal agressor. Então, isso vai muito de acordo com as violências que nós vimos, com a taxa de violência, né? A gente tem aqui a negligência, caracterizada pela mãe, e a gente tem aqui o cônjuge, caracterizado aqui pela física e sexual, né? Que a gente consegue ver isso bem discriminado. E aí, quando chega na fase idosa, que nós temos uma dependência, novamente, por outra pessoa, aqui a gente tem o filho, né? Os filhos, filha, enfim, entre 60 e 79 anos é o maior proporção aí de agressores, e aí depois, a partir de 80 anos, que aí vai de acordo com o nosso gráfico aqui das negligências e abandono, né? E depois, quando a gente fala do local de ocorrência, esse gráfico é bem similar, né, com o gráfico que a gente fez para o nosso boletim epidemiológico agora em maio, que a gente trouxe que a residência é o local, né, que mais acontece a violência. Ou seja, o local que deveria dar mais segurança para a pessoa, né, o local que a pessoa deveria se sentir mais segura, é o local que é a exposição da violência. Então, principalmente na infância, a gente tem aqui, ó, a infância, que é aonde a criança é um local seguro para ela, né, que ela não tem essa autonomia, ela já apresenta aí a casa como o local que mais acontece a violência de todos os locais de ocorrência. Depois a gente segue, a gente chega a apresentar alguma coisa de escola, vias públicas, tá? Aqui vias públicas, e aí mais em todo o período a residência é o local que mais acontece, chegando aqui na vida idosa, 92%, né, das notificações. E esse dado, né, da violência, ela acontecer mais dentro de casa, na própria residência, ela mostra, né, esse caráter de repetição, né, que a gente vai falar um pouquinho até aqui nesse gráfico do caráter de repetição, ou seja, eu fico mais tempo, né, em casa com o meu agressor. Então, a probabilidade de eu sofrer uma maior agressão e isso continuar acontecendo é muito maior, né? Então, aqui, das notificações, nós tivemos de repetições de 20 a 29 anos, a faixa etária que mais apareceu, seguido de 30 e 39 anos. Esses dados aqui de menor de 1 ano, enfim, da infância e idosos, acredita-se também que a gente não tenha muito esse caráter de repetição, porque são pessoas que são totalmente dependentes de outras pessoas, né? Então, pode ser que essa violência ela está acontecendo e a gente só saiba da real situação quando ele chega num caso muito grave, quando ele precisa de um atendimento hospitalar, ele precisa de um atendimento de uma unidade de saúde. Então, ela tem esse caráter mesmo, quando a violência ela está gritando, quando a violência ela realmente precisa de um atendimento, então as pessoas procuram o local. E aí a gente falou agora bastante, né, sobre os dados do Estado, e uma coisa que a gente tem que deixar bem claro
que todas essas notificações, todos esses dados, eles só foram possíveis porque tinha um profissional lá na ponta, né, que pegou, porque esses dados são todos dados do setor saúde, então a gente sabia que um profissional lá na ponta, ele teve a sensibilidade de estar notificando. Então, quando a gente fala de notificação, a gente fala da necessidade da gente trazer a visibilidade, né, para essa violência. Enquanto esses dados eles puderem, né, eles forem gritantes, a gente vai conseguir ter políticas públicas, como eu já mencionei no início, né, políticas públicas de prevenção, na verdade. E nós, como profissionais da saúde, nós temos um dever legal, né, como profissional, mas também como cidadão a gente tem o dever moral, né, o dever de resguardar um ao outro, né, o dever da proteção de um ao outro. E a gente omitir esses dados, muitas vezes, pela nossa sobrecarga de trabalho, enfim, a gente acaba mascarando isso e acaba deixando para depois algo que a notificação da violência, ela é uma notificação compulsória, ou seja, eu tenho que notificar em até 24 horas, né? Então, a notificação, ela tem um caráter de 24 horas, eu posso prestar os meus primeiros atendimentos para essa vítima, para a pessoa que está na situação de violência, e depois eu fazer essa notificação para que ela venha para a nossa base de dados e que a partir disso a gente consiga ver que lá na região de Xanxerê tem um maior número de violência física. O que a gente pode estar fazendo, né? Vamos para a escola? Vamos na atenção básica, vamos fazer visitas domiciliares. Então, é só através da notificação que a gente consegue ter esse número, né? E nós, como profissionais da saúde, eu acho que nós advogarmos, né, para a violência e tornar ela algo inaceitável, faz com que a gente não mascare esse dado, né? Faz com que a gente consiga, então, ter aí políticas públicas e fazer algo para mudar essa situação, né? A gente está falando de faixas etárias, aí, faixa etária da infância, idosos, que a gente precisa, né? São pessoas que são totalmente dependentes do cuidado do outro. Então, quando o cuidador, quando um filho, quando um pai ou uma mãe, eles não conseguem prestar esse cuidado, nós, setor saúde, nós, segurança pública, nós precisamos de assistência social, nós precisamos de alguma forma garantir isso, né? Então, se a gente conseguir notificar, fazer um encaminhamento qualificado, nós conseguimos trabalhar nesses números, né? E aí, eu trouxe a ficha de notificação e eu vou falar brevemente, até porque daqui a pouco o nosso prazo já acaba, né, Djalma? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a notificação, porque não basta eu vir aqui, né, só falar sobre as notificações e os dados e a importância dela, se eu não trouxer também uma forma de auxiliar o profissional da ponta com as suas dúvidas e como ele consegue, né, fazer essa notificação. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem melhor. Eu acredito que aí no campo, né, da apresentação de vocês, vai ter uma opção de escolher a tela cheia, que aí aparece a notificação grande, né? Então, aqui, essa é a notificação da violência interpessoal e autoprovocada, né? Aqui são os dados de identificação, nome do paciente, a unidade, tá? É obrigatório a unidade, tá, gente? A data que ocorreu a violência, eu não lembro a data. Vamos colocar uma data próxima, né? Foi qual ano? Foi próximo de alguma data? Foi próximo de algum feriado? Né? Para a gente colocar uma data aproximada. E aí, foram várias violências, né? Tem caráter de repetição. Qual a data eu vou colocar? Vou colocar a última data. A data da última violência vai ser a data que eu vou colocar, tá, gente? Então, sempre que a data da ocorrência, a data da última. A data de nascimento, tá? E é importante aqui, eu quero trazer para vocês a idade, né? Se vocês verem ali na idade, tem 4 formas de colocar: a hora, dia, mês e ano. Então, a hora eu vou assinalar o 1. Se a criança, se o RN aí tem 20 horas, eu vou colocar o 1 e vou colocar o 2 e o 0. Ele tem 30 dias, vou colocar o 2 aqui na frente e vou colocar o 3 e o 0. Tem 4 meses, eu vou assinalar o 3, né? Assinalo o 3 aqui no quadrinho e coloco quantos meses. Ele tem
Aí ela tem 25 anos. Eu vou colocar o 4 e vou colocar o 25. O sexo, né? Feminino, masculino. E se é gestante, aí eu vou colocar sim, né? Se for gestante, qual trimestre ela tá, ou se ela não sabe a idade gestacional. Ou eu vou colocar não, se ela não for gestante, até 50 anos. Ou seja, mulheres de 10 a 50 anos, eu vou marcar como não. Mulheres, se ela tem 51 anos, eu não vou mais marcar como não. Eu vou colocar como não se aplica, porque a gente entende que ela já não está mais no ciclo, tá, gente? Então, não só de 10 a 50 anos. E aí, dados de identificação, enfim, de moradia. Quando a gente chega aqui nesses campos, eu estou enfatizando, tá? Os campos que a gente tem a maior necessidade de qualificar, de completitude mesmo, porque é o que a gente pega muito para correção das fichas. Aí a gente tem aqui o campo 35, que a gente coloca ali 35, nunca vamos colocar o não se aplica, o campo 8, assinalar com 8, acima de 10 anos. Porque entendemos que acima de 10 anos tu já pode ter aí um relacionamento ou não, tu é solteiro, né? Então, o campo 8, a gente só vai colocar, desculpa, no campo 35, assinalar com 8, se ele for, nunca se for acima de 10 anos, tá? Ignorado aquele paciente que chegou, né, naquele momento, enfim, eu não consigo fazer uma entrevista, não consigo colher esse dado, então a gente coloca ignorado, mas para a gente ter a qualificação dos dados e a gente conseguir mensurar o que está acontecendo, a gente precisa muito da maior qualidade desses dados, né? Orientação sexual, mesma coisa, heterossexual, homossexual, bissexual, identidade de gênero, como a pessoa se identifica, né? Novamente vem o local de ocorrência, campos básicos, né, de moradia. E aí aqui vem, né, os campos que a gente pede maior atenção para vocês, né? Quando a gente fala na violência, sempre, eu falei ali no início que uma violência, geralmente a violência psicológica e moral, ela sempre vem acompanhada de outra violência. Mas, quando a gente vai notificar, a gente precisa de um tipo de violência, né? Então, assim, ela sofreu uma violência moral, uma psicológica, uma violência sexual. Isso já aconteceu outras vezes, né? Ela já sofreu a violência outras vezes? Eu vou assinalar sim ou não. A lesão autoprovocar, não. 2, toda a ficha ela apresenta esse mesmo perfil, tá? 2 sempre não, um sim, 2 não. A lesão foi autoprovocada, ou seja, nesse caso, a gente está falando de violência contra a mulher, violência familiar, domiciliar contra a mulher. Então, ela não é autoprovocada, ou seja, ela não fez essa violência contra ela mesma. Então, nesse caso, vai ser não, certo? Mas, se a gente está falando aí de suicídio, se a gente está falando de autoagressão, aí seria o sim, o 1, tá? Mas nesse caso de violência contra a mulher, a gente vai assinalar com 1. O campo 55. Essa violência foi motivada por... Nós pegamos um grande número aí de fichas que estão como não se aplica, que estão como não se aplicam ou ignoradas, né? Que 88 e 99. A gente pede para que não assinalem esses campos, não porque aí a gente não consegue ter uma noção, né, da motivação dessa violência. Nós temos ali sexismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, conflito geracional, situação de rua, deficiência e outros, né? Que o outros deixa aberto, poxa, eu não estou falando de nenhuma daquelas ali, eu posso assinalar o outros e discriminar qual que é a minha violência. E aí, em últimos casos ali, o não se aplica ou ignorado. Mas esse é o campo que a gente pega bastante, né? 88, 99. Então, é o campo que a gente pede atenção. O tipo de violência. Esse aqui, eu acho que da ficha inteira, né? Se a gente for falar da ficha inteira, esse é o campo que a gente precisa maior atenção. Para a gente ter a fidedignidade, né, e a qualificação do nosso banco de dados, a gente tem uma violência. Lembra que eu falei que a violência ela sempre vem acompanhada de outras violências, né? Mas qual que é a principal violência? Então, eu, Monique, fui vítima de uma violência sexual, mas ele utilizou a força física, né? Ele me agrediu verbalmente. Mas a principal violência qual é? A sexual. Então, aqui eu vou assinalar o 1 ao lado da sexual
E no restante, eu vou assinalar todo ele como 2. E aqui eu posso colocar no outros as outras violências, física, psicológica, mas a principal, o tipo da violência, ela sofreu essa violência pelo caráter sexual dela. Então, se puderem, né, quando forem fazer as notificações, sempre colocar o tipo principal da violência e as demais a gente colocar no outros, tá? Aqui o meio de agressão, que é o campo 57, ele é diferente, né? O meio de agressão do tipo de violência. Então, meio de agressão é o que o agressor, qual foi a forma que ele utilizou para ele conseguir essa violência. Então, eu tenho uma violência sexual. Foi como, né? Foi por força física, ele utilizou da força física, ele pegou um objeto perto do cortante, ele pegou uma faca e me ameaçou com uma faca. Esse é o meio de agressão que eu estou utilizando, né? Então, para a gente ter uma certa diferenciação, né? O tipo de violência é a violência de fato, né? Qual foi a violência? E o meio de agressão, o que eu utilizei, né? O que o agressor ele utilizou para ele conseguir essa violência? Depois nós temos campos, né? Se foi violência sexual, qual foi o tipo, né? Saber bem direitinho, né, gente, diferenciar o assédio sexual não é o ato em si, né? É o tu tentar a violência sexual, né? É o tu encostar, é o tu sexualizar o momento. E o estupro é de fato tu ter a penetração, é o tu ter o ato. Então são coisas diferentes, né? Pornografia infantil, né? Que é o fato de tu tirar fotos por crianças, enfim. A exploração sexual é quando tu tem, né? Ou tu paga para isso, né? Tu tem a moeda, né? Pela foto, pelo vídeo, enfim, pelo ato, né? Então são coisas diferentes entre a violência. O procedimento realizado, isso aí, o profissional da ponta, ele sabe, né? Profilaxia de HIV, contracepção de emergência, enfim, agora que a gente tem comentado bastante sobre o aborto. Então, esse aí é o profissional da ponta lá, ele sabe o que é para fazer. O campo 60, né? Número de envolvidos. Número de envolvidos, pessoal, é só o agressor. Foi o pai que agrediu, é uma pessoa só. A vítima, ela não conta, né? A pessoa, a vítima, em situação de violência, ela não conta como um envolvido, né? Então, assim, foi o cônjuge, foi o marido que agrediu, é uma pessoa só, tá? Então, ali a gente só vai assinalar. E aqui a gente vai colocar, foi o padrasto, foi a madrasta, foi o filho, foi o irmão, enfim, a gente coloca um e nos outros campos nós vamos colocar o 2. O sexo da pessoa, sexo masculino, feminino, foi negligência, pai e mãe. Vou colocar aqui no 62, assinalar aqui pai e mãe, o sexo, ambos os sexos, tá? Suspeita de álcool, a pessoa fez uso de álcool no momento da agressão, né? O agressor, tá? Não a vítima, o agressor. O ciclo de vida, então, em que momento? Quantos anos? Aqui se coloca ciclo, porque nós, às vezes, não temos uma data exata, né, de quantos anos a pessoa tem. Então, mais ou menos, qual é o ciclo? Está na fase adulta? É jovem? É uma criança? Do próprio autor, tá? Do agressor. E aí, o local onde ela foi encaminhada, tá? Aqui, se foi acidente de trabalho, a gente assinala. E o campo observação, que, claro, pra gente aqui é must have, né? O que a gente gostaria é que tivesse toda discriminando, né? Como que foi a agressão, enfim, porque às vezes a gente precisa coletar mais dados, enfim, e aqui a gente tem o campo observação. Mas esses são os campos aí que a gente tem o maior número que a gente tem que ficar sempre observando para garantir, né? Todos os dados que a gente trouxe inicialmente, eles são frutos de notificações que foram realizadas. Então, quanto melhor o nosso banco estiver qualificado, quanto melhor a gente conseguir, né, trazer essa visibilidade, é através disso, da notificação. Então, é ter a sensibilidade do profissional da ponta de saber fazer a notificação, né? E falando, né, nisso de notificação, em maio também nós fizemos, então, um instrutivo, né? Elaboramos um instrutivo aí complementar, um instrutivo de notificação da violência interpessoal autoprovocada, é o instrutivo do Viva, né? Que ele tem 90 e poucas páginas, então aqui a gerência, nós fizemos esse instrutivo como uma base, assim, dele servir como um guia, né? Realmente como um instrutivo.
uma sugestão, de repente, é imprimir ou deixar ele como uns favoritos aí do computador, para quando for fazer a notificação, né, ter uma forma, ter como se basear. Então, ele é bem resumido, né? Ele traz alguns conceitos aqui de violência, para a gente ter uma breve noção, e aí ele já entra nos campos, né? O que eu falei ali para vocês, o tipo de notificação, data de nascimento, a data de ocorrência. Então, ele traz bem discriminado e forma resumida, prática, né? Uma forma que eu consiga fazer essa notificação. O que nós falamos lá, ó, campo 56, 57, traz algumas informações importantes. Então, esse instrutivo ele veio aí como uma forma de auxiliar também o profissional lá da ponta no intuito de fazer as notificações. Ele está disponível no nosso site, tá? O instrutivo. Assim como a ficha de notificação, ele também está disponível. Caso vocês tenham alguma dificuldade, né, de ter acesso, mandem um e-mail aqui para gente, que nós conseguimos, que a gente envia por e-mail, enfim, e deixa disponível para vocês. Aqui é a página do instrutivo, e aí fica o nosso contato, né, para o que vocês precisarem. A gerência está à disposição, a nossa gerente Aline, a coordenação Maria Fernanda, eu como responsável técnica, nós ficamos à disposição quando tiverem dúvidas em relação à notificação, tiverem dúvidas em relação, quiserem dados também, a gente fica aqui à disposição. A Rosilda perguntou o link do instrutivo, que eu acho que é esse material que você falou no final. Se tu puderes compartilhar o link ali, se tiver no chat, acho que fica fácil para o pessoal salvar, enfim. Esse instrutivo, assim, é o nosso xodózinho aqui da violência, porque realmente, né, ele ficou de uma forma bem fácil, né, do profissional lá da ponta. Eu trabalhei em emergência, né, então eu sei da dificuldade, nós profissionais da ponta fazermos uma notificação. Eu tenho bastante... a gente recebe bastante comunicações, assim, enfim, de pessoas que têm dificuldade e falam realmente, né, que não notificam pela dificuldade. Eu nunca notifiquei, né? Então, esse instrutivo é uma forma que a gente está, mais uma das formas para a gente, né, conseguir auxiliar o profissional da ponta. Então, se quiserem, né, com uma sugestão aí, deixar impresso, deixar nos favoritos, para quando precisarem, compartilharem ele, né, para os outros profissionais, para as outras unidades de saúde, para ele estar auxiliando mesmo nesse momento. Acho que ele é uma grande peça-chave, né? Mas a principal é a notificação mesmo, que a gente consegue dar essa visibilidade para a violência, a gente consegue fazer, né, a partir dela. Então, se tiver interesse no instrutivo, já tem interesse na notificação, então já está ganho, né? Monique, vou te convidar então só para fazer um encerramento, um fechamento dessa sua fala, dessa sua participação. Se você quiser reforçar algo que você tenha dito, trazer um outro dado aqui para fechar a nossa apresentação, fique à vontade. Novamente, falar só mais um pouquinho da necessidade da notificação, né? Que dá essa visibilidade aí para a violência é só através da notificação, que apesar dos números, né, já não serem animadores, mesmo assim a gente sabe que ele não retrata a realidade. A violência não é algo fácil, né, da gente qualificar, da gente conseguir identificar, caracterizar, porque a violência, como eu disse algumas vezes, ela sempre traz outras junto, né? Então, a gente precisa entender muito bem essa violência. Então, a gente precisa muito dessa notificação e dessa sensibilização do profissional da ponta, porque a gente precisa realmente, como ali a Maria de Fátima falou, né, muito bem, que é só através dela a gente consegue fazer políticas públicas, e de fato né? Então, se nós, saúde, né, eu falo pelo meu setor, a gente conseguir ter essa sensibilização, a gente já consegue, eu acho, agir bastante, né, fazer bastante coisa. Nós, como profissionais de saúde, podemos advogar aí para isso.